Capítulo 763, Ocorrência inesperada. Tradução Júnior. Revisão. Azel Padrim, Shui Lin, Ying Xiao Xiao e os demais franziram as sobrancelhas enquanto observavam os discípulos da seita da espada que haviam aparecido de repente. Era inesperado que estas pessoas também fossem enviadas para esta área. Além disso, pelo aspecto, eles também possuíam alguns meios de lidar com o mar de formigas e estavam cientes da comoção que se fazia aqui. Os olhos de Lin Dong flutuaram sobre o grupo de discípulos da seita da espada. Ele descobriu que entre os discípulos da seita da espada, além de Shui Lin, que haviam atingido o pico do 9º estágio Nirvana Yuan, parecia haver um outro discípulo que também alcançaram o 9º estágio. Essa força podia não ser considerada fraca, mas ainda era um pouco inferior quando comparada à formação de sua seita do Dao. No entanto, se as duas partes realmente participassem de uma luta geral aqui, os ferimentos seriam inevitáveis. Essa situação era algo que nenhuma das partes desejava ver. Os olhos de Lin Dong se voltaram para Ying Xiao Xiao. Ela também estava em profunda reflexão. Entretanto, pelo jeito, ela não desejava entrar em conflito com os discípulos da seita da espada aqui. Afinal, eles já tinham um relacionamento ruim com o Portão Yuan. Seria muito perigoso para eles se acabassem se tornando inimigos das outras seitas. Do ar, Shui Lin olhou sorridente para Lin Dong e Ying Xiao Xiao, que estavam em profundo pensamento. Ele estava naturalmente consciente de que a força dos discípulos da seita do Dao era mais forte do que a deles. Entretanto, ele também estava claramente ciente das preocupações de Ying Xiao Xiao e do resto. Portanto, o seu semblante não demonstrava nenhum temor. Ying Wan de repente chegou atrás de Lin Dong enquanto ele e Ying Xiao Xiao estavam em profunda reflexão. Depois disso, ela falou baixinho com uma voz que somente os dois podiam ouvir. Permita que eles levem as pérolas ósseas da vida profunda primeiro. Lin Dong ficou momentaneamente surpreso ao ouvir a voz de Ying Wan. Ele olhou para ela. Nesse momento, os grandes e encantadores olhos da jovem estavam brilhando com a astúcia de uma raposa. Embora Lin Dong não soubesse por que Ying Wan diria isso, ele ainda acenou com a cabeça após uma breve hesitação. Por causa da identidade de Ying Wan como reencarnada, ele estava ciente de que os sentidos dela, provavelmente, eram ainda mais nítidos do que os seus. Há 4 pérolas nos cadáveres abaixo. Cada uma de nossas seitas pode levar 2 delas. Lin Dong levantou a cabeça e falou em direção a Shui Lin com uma voz indiferente. Ying Xiao Xiao e os outros ficaram assustados quando ouviram as palavras de Lin Dong. Eles trocaram olhares um com o outro, no entanto, eles não expressaram nenhuma objeção. Ah, é realmente bom conversar com o irmão Lin Dong. Nossos discípulos da seita da espada se lembrarão desse favor. Shui Lin também ficou momentaneamente atordoado com a determinação de Lin Dong. Imediatamente, a alegria surgiu de seus olhos. Ele estendeu a mão sem cerimônia e uma aura de espada afiada foi enviada para baixo e se transformou diretamente em uma pequena mão. A mão agarrou as luzes brancas dentro do dantian dos 2 cadáveres. Os lábios de Lin Dong se moveram levemente quando Shui Lin agiu. Uma voz suave foi transmitida em todos os ouvidos dos discípulos da seita do Dao. Todo mundo, tenham cuidado. Muitos discípulos da seita do Dao ficaram imediatamente atordoados quando ouviram a voz de Lin Dong. Imediatamente, o poder Yuan dentro de seus corpos começou a circular à medida que a luz dourada subia sobre a superfície de seus corpos. Claramente, eles tinham ativado o corpo dourado do Nirvana. Swoosh! A pequena mão continha uma formidável aura de espada. Entrou no subsolo como um raio. Entretanto, antes que a mão da luz pudesse agarrar os 2 corpos, uma flutuação extremamente obscura foi emitida repentinamente de dentro dos cadáveres. As pupilas de Lin Dong se encolheram rapidamente quando essa flutuação foi emitida. Em seguida, ele inspirou profundamente o ar frio ao ver os 4 cadáveres abrindo seus olhos abruptamente. Vermelho sangue surgiu dentro daqueles olhos enrugados, enquanto fios de ar negro pairavam sobre eles. Eles não possuíam nenhuma emoção. Tudo que tinham era um desejo extremamente puro de matar. Che! Os 4 corpos de repente levantaram a cabeça e balançaram violentamente suas mãos magras e murchas.
4 símbolos de luz negra varreram e destruíram diretamente a mão de luz que estava se aproximando. Além disso, a força remanescente se dirigiu como um relâmpago e atacou os discípulos da seita da espada no céu. A mudança repentina também fez com que as expressões de Shui Ling e dos outros discípulos da seita da espada mudassem ligeiramente. Felizmente, eles reagiram a tempo. Eles apressadamente ativaram o poder Yuan dentro de seus corpos quando a ondulação negra o atingiu. Depois disso, eles desencadearam seus ataques. Grande espada esmeralda. Várias centenas de auras de espada afiadas assobiaram simultaneamente e colidiram contra a ondulação negra. Imediatamente, uma explosão baixa ressoou continuamente através do céu. Grue. Esses 4 símbolos demoníacos negros possuíam claramente um poder extremamente assustador. Portanto, apesar dos discípulos da seita da espada utilizarem sua vantagem numérica, as expressões de alguns dos discípulos rapidamente se tornaram pálidas e cuspiram um bocado de sangue fresco. Claramente, os ferimentos que sofreram não eram leves. Afinal, havia algo errado. Lindong e os outros discípulos da seita do Dao tinham ficado surpresos ao assistir à cena. Imediatamente, eles se alegraram em seus corações. Felizmente, não foram eles que agiram primeiro, caso contrário, seriam eles os alvos. Eles são na verdade cadáveres demoníacos. O rosto de Ying Xiao continha choque ao contemplar aqueles 4 cadáveres de olhos vermelhos no subsolo. Ela inalou imediatamente uma lufada de ar fresco enquanto cadáveres demoníacos. Lindong ficou momentaneamente assustado. Um grande número de especialistas dos tempos antigos caíram aqui. Após suas mortes, seus corpos foram corroídos pelo Qi demoníaco da região única do diabo e acabaram se transformando em um cadáver demoníaco que não é diferente daqueles monstros demoníacos. A força desses corpos demoníacos pode não ser comparável a quando eles estavam vivos, mas sua capacidade de combate não deve ser subestimada. É provável que cada um desses 4 corpos demoníacos não seja inferior a do que o pequeno Rei Trovão, Lei Qian. Além disso, eles não têm medo de morrer e nunca vão parar quando começarem a atacar. Mais forte que Lei Qian, as pupilas de Lindong encolheram um pouco. Ele imediatamente tomou uma decisão e falou em voz baixa: "Vamos embora. Não queremos essas pérolas ósseas da vida profunda." Embora as pérolas ósseas fossem um tesouro bastante raro, esta só era uma verdade se alguém estivesse vivo para desfrutar de seus benefícios. Diante de 4 corpos demoníacos com a força a meio passo para o estágio da vida profunda, eles definitivamente sofreriam muitas mortes e ferimentos, mesmo que confiassem em seus números superiores. Esse preço não era algo que eles poderiam pagar. Vamos. Ying Xiao e Wang Yan também rangeram os dentes e resistiram com dificuldade. Eles acenaram com as mãos e muitos discípulos da seita do Dao se apressaram antes de voarem para longe, bloqueando a maré de formigas que agora estava surgindo. Irmão mais velho Shui Ling, as pessoas da seita do Dao estão saindo. Os discípulos da seita da espada ficaram surpresos ao ver que os discípulos da seita do Dao estavam realmente fugindo e depois voltaram os olhos para Shui Ling. Nós também iremos embora. Não podemos lidar com esses 4 cadáveres demoníacos. Droga, por que somos tão azarados? Ter encontrado coisas tão incômodas depois de ter entrado na região única do diabo. Shui Ling cerrou os dentes quando viu isso. Com um giro de seu corpo, ele imediatamente levou seu grupo em retirada. Enquanto as duas partes se separavam e se retiravam em uníssono, os 4 cadáveres demoníacos no subsolo lentamente começaram a se levantar como se tivessem acabado de acordar. Seus corpos se moveram e apareceram na superfície. Olhos escarlates examinavam as duas direções. Logo depois, 2 cadáveres voaram e iniciaram a perseguição dos discípulos da seita da espada. Um flash vermelho apareceu nos olhos dos 2 restantes enquanto eles se lançaram na direção em que os discípulos da Céu do Dao que haviam fugido. Um grande aglomerado de luz atravessava as planícies escuras e desoladas, e algumas delas ocasionalmente olhavam para trás. Isso é ruim. Nós estamos sendo seguidos.
Os olhos de Wang Yan endureceram quando ele olhava para trás, e sua expressão mudou um pouco quando ele disse: 2 cadáveres demoníacos nos seguem. O rosto de Ying Xiao também estava um pouco sério. 2 cadáveres e Lindong curvou a boca enquanto seus olhos brilhavam. Esses cadáveres demoníacos eram comparáveis a um especialista como Lei Qian. Além disso, eles não sentiam dor e não conheciam medo. Uma vez que eles começassem, eles não parariam até morrerem. Era extremamente problemático lidar com eles. O que devemos fazer? Eles se prenderam a nós. Se nada inesperado acontecer, eles provavelmente continuarão a nos perseguir. Yin Guan também juntou as sobrancelhas enquanto dizia. Lindong franziu a testa. Um momento depois, de repente, ele perguntou suavemente: Irmã mais velha Xiao, se você e o irmão mais velho Wang Yan se juntarem, mais o auxílio de todos os outros seniores e juniores presentes, será que vocês são capazes de acabar com um cadáver demoníaco? Ying Xiao trocou olhares com Wang Yan depois de ouvir isso. Depois disso, ela acenou com a cabeça e disse: nós devemos ser capazes de lidar com um deles. No entanto, existem 2 cadáveres demoníacos nos seguindo. Vou atrair o outro para longe e lidar com isso. Lindong cerrou os dentes e disse: sozinho. Ying Xiao ficou assustada. Embora Lindong fosse bastante forte, o cadáver demoníaco era um inimigo problemático com o qual mesmo alguém como Lei Qian não seria capaz de lidar. Lindong pode ter sido capaz de fazer Lei Qian sofrer uma pequena perda na cidade única do diabo, mas a situação atual não era uma aposta ou uma pequena disputa como antes. O cadáver demoníaco não pararia seus ataques como fez Lei Qian. Lindong acenou com a cabeça. Ele tinha muitas técnicas que não podiam ser exibidas na frente dos discípulos da seita do Dao. Suas preocupações diminuiriam se ele estivesse sozinho. Ying Xiao e Wang Yan estavam quietos. Claramente, eles estavam preocupados com Lindong atraindo o cadáver demoníaco sozinho. Deixe-me ir com você. Yin Guan de repente falou suavemente enquanto Ying Xiao e os outros estavam em silêncio. Eu trouxe a Citara Celestial da Fênix comigo desta vez. Esses monstros demoníacos podem ser fortes, mas são fracos contra ataques de ondas sônicas. Serei capaz de ajudar a suprimi-lo. A jovem olhou para Lindong com seus olhos grandes, brilhantes e encantadores enquanto ela falava suavemente. Yuan está certa. Sua onda sônica tem um efeito repressor substancial em relação a esses monstros demoníacos. Ying Xiao concordou com a cabeça quando ouviu isso. Isto, tudo bem. Lindong hesitou por um momento, depois disso, finalmente, assentiu sob o olhar brilhante da jovem. Ele tinha muitas técnicas que Yin Guan já conhecia, e ambos também podiam ser considerados como tendo um entendimento mútuo. Além disso, pela aparência da situação, era provável que essa pequena senhorita, que havia acabado de deixar de oferecer ajuda, não o deixasse ir tão facilmente se ele não concordasse. Vamos lá. Tendo tomado a sua decisão, esse grande grupo diminuiu a velocidade no ar. Depois disso, eles se viraram e olharam para o horizonte. Lá, 2 luzes negras, acompanhadas por uma aura assassina interminável, estavam se aproximando.